Bom, pessoal, chegamos a mais um vídeo da jornada, não é, do viajante. E eu quero agradecer a vocês por vocês terem chegado até aqui. Muitas pessoas desistiriam, nem sequer chegaria no inocente, nem sequer conseguiriam integrá-los em si, né, de forma antológica, de forma identitária, não de forma um faz de conta, como muitas pessoas fazem dentro da magia. Mas, sabe, passamos por vários arquétipos sombrios e vocês poderiam pensar: nossa, Felipe, por que você não nos levou pelo caminho da luz e sim pelo caminho sombrio? Não se trata de luz nem sombra, porque tanto a luz quanto as sombras, elas são na verdade um resultado da outra. Eu explico. Não pode haver luz sem sombra, porque é a sombra que, quando é integrada, que se torna luz. E a luz clareia uma sombra. Ou seja, deixe-me ser mais didático. Os seus medos, quando são integrados, eles revelam um grau de consciência. Mas quando você, não é, digamos, descobre, não é ali, você tem um estado de consciência sobre algo, começa a perceber as coisas de outra forma, automaticamente você vê a sombra. Veja que um é resultado da outra. E em natureza, não é, toda a natureza, biologia, digamos assim, pode ver que essa vegetação, essas árvores, são o que são por conta dessas duas capacidades. Dentro da magia, a gente vê 5 elementos, que são água, fogo, terra, ar e éter. Muitas pessoas chamam esse éter de espírito. Estão errados. Não é espírito. O éter, ele é a vitalidade dos elementos. Algumas pessoas o chamavam de Akasha em alguns sistemas mágicos. Então, mas existem esses dois elementos totalmente esquecidos, que é a luz e é a escuridão, que é a consciência das coisas e a sombra das coisas, porque todos esses elementos compõem esse tipo de coisa, esses setes, né? Toda a natureza corresponde a esses sete elementos. Eu irei falar muito desses elementos, quando nós chegarmos verdadeiramente no arcano 1, que é o mago. Mas indo a mais longe sobre esse vídeo, se você já passou por todos os arquétipos sombrios, está na hora de você começar a integrá-los e chegar, sabe, à luz, ao mago. Porque aqui, se você realmente chegou no arquétipo do louco, o, o perdido, olha, você está de parabéns. Você não esteve tão longe, assim, você não esteve mais perto do mago como nunca. Veja, falando porque eu trouxe vocês para esse caminho de escuridão, porque quando você é criança, quando eu sou criança, quando nós éramos criança, normalmente nós não sabíamos de nada. E nossos ossos doía quando ia esticando, ia crescendo. Faz parte. E quando nós pegávamos qualquer tipo de doença era ruim, mas o sistema imunológico precisava às vezes disso. Não estou falando de uma doença perigosa, por favor, entenda. Mas é necessário, às vezes, para o sistema aprender a lidar com isso. Se o corpo é assim, o sistema psíquico da gente, esse códex, tá, mental, emocional, estrutural, ontológico, vamos dizer assim, precisa disso também para evoluir. E então você chegou agora no arquétipo sobrevivente. E eu vou explicar para vocês o que é o sobrevivente.
O sobrevivente não é aquele que vive bem, é aquele que faz de tudo para continuar vivo. Depois do perdido, e aqui eu quero deixar muito claro algo, se você não for para o sobrevivente, você corre um sério risco de voltar a ser ingênuo de novo. Porque às vezes, quando a pessoa chega no arquétipo perdido, a pessoa, em vez de evoluir, o magista, em vez de evoluir, o comportamento psíquico, em vez de evoluir, torna-se ingênuo de novo, porque começa a se acostumar com o mundo. E quantas pessoas ao redor de você se acostumaram com o mundo? Sabe? Olha, isso é um dado, assim, matemático, tá? De estudo. Você sabia que, vamos falar de sistema financeiro, né? Que 95% da população, não é? Todo esse dinheiro aí, dessas 95% da população, estão na mão dos 5%. Eu estou falando em dados financeiros, mas isso é em qualquer dados, porque segundo Maquiavel falou, Maquiavel fala que se você compreende um campo, automaticamente você vai compreender outro campo. Por quê? Porque ambos os campos têm a mesma narrativa, a mesma história estrutural. Estou falando estrutural. Embora que as leis funcionam diferente, mas em estrutura ambos são os mesmos. Então, continuando indo aqui, se você não evoluir, não ir para o sobrevivente, você vai acabar voltando para o ingênuo e vai doer, porque você vai ter que fazer todo o caminho de novo. Então, o que é o sobrevivente? O sobrevivente é aquele que entende e precisa lutar para permanecer vivo. Ele não é mais o inocente. Eu explico. O inocente, ele precisa que alguém o alimente. O sobrevivente, ele vai atrás do alimento. Vocês compreendem agora? O sobrevivente, ele não está dependendo mais de ninguém. Aqui entra-se os arquétipos de luz. Você tem que começar a ser sobrevivente da sua vida. Não dependa de ninguém. Vá lá e faça você mesmo. Sabe, porque você aprendeu como criança que há pessoas que cuidam de você, mas cuidam da forma delas, da forma que elas acham certas. E quando você vira sobrevivente, é diferente, a responsabilidade é sua. Então, o que faz uma pessoa sobreviver aqui, fisicamente falando? Primeiramente, alimentação. Então, é alimentação ali, comida e água. Depois, moradia e sono. Se a gente fosse traduzir isso para esse codex, essa ontológico, essa estrutura mental, eu diria para você, dessa jornada, você precisa aprender a não depender de ninguém para ter o sustento. 2, você precisa também de um lugar para descansar. Esse descanso não é físico. Eu estou falando de descanso emocional, aonde ninguém te perturba, tá? Você vai lutar por isso. Você vai lutar pela sua paz mental, aonde ninguém vai tirar você desse centro, e você precisa começar a se sustentar. Não se sustentar só fisicamente, mas se sustentar emocionalmente, mentalmente e fisicamente. Ou seja, você não precisa mais de validação de ninguém, porque você aprendeu que as validações te deram algo ruim na jornada, lembra? Então, pegue o seu grimório, que hoje você vai começar a jornada da luz do louco. E comece a responder ali. O que me mantém desequilibrado emocionalmente, o que me mantém mentalmente dependente, você vai começar a anotar tudo isso
E com isso você vai listar as coisas, você vai cortar e vai começar a ser sua autodependência. Você vai ser o autossobrevivente, tá? Faça isso, porque você aprendeu que o mundo não tá nem aí para você e é um caminho sem volta, tá? Pense bem. Nos veremos no próximo vídeo, tá? Que vamos rumo ao mar.